Capítulo 3º. Das fases do processo administrativo. Artigo 8º. Os processos administrativos para as aquisições de bens e as contratações de serviços de TIC deverão seguir as seguintes fases. E definição do objeto. 2. Seleção de fornecedor. 3. Fiscalização e gerenciamento de contrato. Seção 1ª. Definição do objeto. Artigo 9º. A fase de definição do objeto compreende a especificação dos bens, serviços e demais elementos que compõem a solução de TIC, bem como as razões para sua aquisição ou contratação, e dar-se-á, com o cumprimento das seguintes etapas. E a especificação de requisitos, realizada pela unidade requisitante com a participação da respectiva área de TIC, a partir do levantamento das demandas dos potenciais usuários do bem ou serviço, projetos similares e soluções existentes. 2. A identificação, pela área de TIC, com a participação da unidade requisitante, das várias soluções que atendam às suas necessidades e requisitos da aquisição ou contratação, considerando: a linha A. O catálogo de tecnologia da informação das unidades operacionais, mantido pela CTG. A linha B. A disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da administração pública estadual. A linha C. As demais alternativas, inclusive soluções próprias, de mercado, de software livre ou de software público. A linha D. As políticas, diretrizes e recomendações emanadas do Sistema de Gestão de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado da Bahia, SGTIC, instituído pelo Decreto nº 1.206, de 12 de setembro de 2008. A linha E. A expectativa de custos de cada solução. Artigo 10. A unidade requisitante compete justificar a necessidade de aquisição dos bens ou serviços na área de TIC, bem como definir, no que couber. Inciso 1º. O objeto da aquisição ou contratação e os seus aspectos funcionais. Inciso 2º. As necessidades de treinamento. Inciso 3º. As necessidades de manutenção que independem de configuração tecnológica. Inciso 4º. Os prazos e as prioridades de entrega. Inciso 5º. Os requisitos de segurança da informação. Inciso 6º. Os aspectos sociais e culturais que definem os requisitos a serem atendidos pela solução de TIC. Artigo 11. A área de TIC compete justificar, no que couber, as exigências técnicas e definir, quando aplicáveis, em consonância com as especificações dadas pela unidade requisitante, os seguintes requisitos técnicos. Inciso 1º. Arquitetura tecnológica, tais como de hardware, software, padrões de interoperabilidade, linguagem de programação e interface. Inciso 2º. Projetos que estabelecem o processo de desenvolvimento da solução, as técnicas, os métodos, a forma de gestão e de documentação. Inciso 3º. Implantação da solução. Inciso 4º. Garantia e manutenção, que definem a forma como serão conduzidas a manutenção e a comunicação entre as partes envolvidas, incluindo as garantias estendidas e suporte de ambiente, quando houver. Inciso 5º. Treinamento, quanto ao ambiente tecnológico. Inciso 6º. Qualificação da equipe técnica de prestação dos serviços no tocante às experiências profissionais, formação acadêmica e técnica, certificação profissional e suas respectivas formas de comprovação. Artigo 12.
O documento base para aquisição ou contratação, denominado de termo de referência, cuja confecção, conduzida pela área de TIC, será de responsabilidade de todas as unidades envolvidas no processo licitatório, deverá conter, sem prejuízo das demais disposições legais, os seguintes dados. Inciso 1º. Descrição do objeto, inclusive definindo se o mesmo trata de um serviço ou bem comum. Inciso 2º. Fundamentação da aquisição de bens ou contratação de serviços. Inciso 3º. Requisitos dos serviços ou bens. Inciso 4º. Modelo de prestação dos serviços. Inciso 5º. Indicação do tipo de serviço ou bem, considerando o mercado e as soluções existentes no momento da licitação. Inciso 6º. Elementos necessários à gestão do contrato, incluindo: a linha A. Fixação de procedimentos e de critérios de mensuração dos serviços prestados, abrangendo métricas, indicadores e valores. A linha B. Definição de metodologia de avaliação da adequação às especificações funcionais e da qualidade dos serviços. A linha C. Quantificação ou estimativa prévia do volume de serviços demandados para comparação e controle. A linha D. Garantia de inspeções e diligências, quando aplicável, e sua forma de exercício. A linha E. Termo de compromisso e de confidencialidade, contendo declaração de manutenção de sigilo e ciência das normas de segurança do contratante, a ser assinado pela contratada, devendo o contratante exigir que a contratada apresente declarações similares, assinadas por seus funcionários diretamente envolvidos na contratação. A linha F. Cronograma de execução física e financeira. A linha G. Forma de pagamento, que deverá ser em função dos resultados obtidos. A linha H. Definição de mecanismos formais de comunicação a serem utilizados para a troca de informações entre o contratante e a contratada. A linha I. Exigência ou não de garantia contratual. Inciso 7º. Definição da estratégia de independência do contratante em relação à contratada, quando se tratar de soluções que envolvam software, exceto aqueles previamente desenvolvidos e disponíveis no mercado para utilização na forma em que se encontram ou com modificações, que contemplará pelo menos: a linha A. Forma de transferência de tecnologia. A linha B. Previsão relativa aos direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC, documentação, modelo de dados e base de dados, justificando os casos em que tais direitos não vierem a pertencer à administração pública estadual. Inciso 8º. Indicação da área gestora do contrato. Inciso 9º. Definição das obrigações específicas da contratada, a depender do objeto da aquisição ou contratação. Inciso 10. Estratégia de migração e a sua integração com a arquitetura tecnológica existente, inclusive o tratamento do legado, quando for o caso. Inciso 11. Apresentação de orçamento, fundamentado em pesquisa no mercado ou contratações similares ou valores oficiais de referência ou pesquisa junto a fornecedores ou tarifas públicas. Inciso 12. Indicação da fonte de recursos para a aquisição e a estimativa do impacto econômico-financeiro no orçamento do órgão ou entidade. Inciso 13. Definição, no caso de licitação tipo técnica e preço, dos critérios técnicos de julgamento da proposta para a fase de seleção do fornecedor, observando: a linha A. A utilização de critérios correntes do mercado. A linha B. A viabilidade da aquisição. A linha C.
A vedação da indicação de entidade certificadora e de certificações não relacionadas ao objeto licitado. A linha D. A vedação da pontuação progressiva de mais de um atestado para o mesmo quesito de capacidade técnica. A linha E. A vedação da utilização do tempo de constituição ou tempo de atuação da empresa na prestação de serviços objeto da aquisição para a pontuação da experiência da licitante. A linha F. A vedação da exigência de prazos de vigência de contratos relativos aos atestados apresentados. A linha G. A não pontuação do fator desempenho, com base em atestados relativos a prazo de execução de trabalhos realizados pelo licitante. A linha H. A justificativa objetiva dos critérios de pontuação. I. A vedação da inclusão de critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados aos requisitos da solução de TIC a ser contratada, ou que frustrem o caráter competitivo do certame. A linha J. A vedação à fixação de fatores de ponderação das propostas técnicas e de preço sem justificativa. A linha K. A inclusão, para cada atributo técnico da planilha de pontuação, da contribuição percentual com relação ao total da avaliação técnica. A linha L. A avaliação do impacto de pontuação atribuída em relação ao total, observando-se os critérios de maior peso são, de fato, os mais relevantes e se a ponderação atende ao princípio da razoabilidade. Parágrafo 1º. A contratação com previsão de pagamento, com base na aferição de esforço, por meio da métrica Homens-hora, somente será permitida de forma excepcional, nos casos em que não existam outros critérios de mensuração dos serviços, incluindo métricas e indicadores pré-estabelecidos, mediante justificativa devidamente fundamentada da requisitante, a ser submetida à apreciação da CTG. Parágrafo 2º. É vedada a exigência de carta de solidariedade do fabricante. Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, mediante justificativas técnicas, submetidas à apreciação da CTG, é permitida a inclusão de exigência de credenciamento das licitantes junto ao fabricante. Parágrafo 4º. A critério da unidade requisitante, o termo de referência poderá ser apresentado em audiência pública, observado o artigo 76 da Lei nº 9.433, de 1º de março de 2005. Parágrafo 5º. Os termos de referência deverão adotar, preferencialmente, os modelos disponibilizados no site do FOTIC, constituindo documentos previamente analisados, padronizados e validados pelos órgãos integrantes dos TIC. Seção 2ª. Seleção de fornecedor. Artigo 13. A fase de seleção do fornecedor observará as normas pertinentes, em especial a Lei nº 9.433, de 1º de março de 2005,